Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para dar continuidade ao meu projeto de ler o livro da literatura. Então, o livro, a peça que a gente vai discutir dessa vez é Édipo Rei. Eu li nessa edição aqui, essa edição se chama O Melhor do Teatro Grego, foi publicada pela Lazare, tem 4 peças. Eu já fiz um vídeo só para essa edição aqui, então tem Prometeu Acorrentado do Ésquilo, Édipo Rei do Sófocles, Medeia do Eurípides e As Nuvens do Aristófanes. É uma edição bem legal para quem está começando a ler esse tipo de coisa, porque tem uma apresentação bem explicativa, toda a edição tem comentários e tal, então eu acho que é um bom lugar para começar. E, enfim, o vídeo de hoje é só então sobre Édipo Rei, eu não reli o livro inteiro, eu li só a parte de Édipo Rei, que é tipo um quarto do livro. E, enfim, é sobre essa peça que a gente conversa hoje. Antes só de falar especificamente sobre a peça, eu queria dar uma espécie de panorama, digamos assim, do que o livro da literatura está dizendo, então. Porque essa primeira parte, que é onde eu sou no momento, se chama Heróis e Lendas. Então vai cobrir textos de 3000 a.C. a 1300 depois de Cristo. E segundo a organização dos autores e tal, segundo o que eles estão defendendo aqui, são obras que vão falar principalmente sobre heróis e mitos de seus contextos, suas nações, enfim, suas culturas, né? Então a gente começa com a Epopeia de Gilgamesh, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, que é um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Pra mim, muito sobre morte, solidão e amor e coisas assim. E tem muito a ver do ser humano compreendendo sua mortalidade e coisas desse tipo. O segundo, que foi um livro que eu não li, mas é o livro das mutações. Ele é uma espécie de livro oráculo, digamos assim. Ele tem meio que textinhos pequenos e tem todo um lance, e perdoe-me a ignorância, mas tem um lance de uns palitinhos que é algo talvez parecido com um tarô, alguma coisa assim. Depois disso vem o Mahabharata, que eu não li por enquanto, por falta de edições legais e tal, mas espero que eu possa ler em breve. Mas também é nesse sentido uma épica da cultura da Índia, né? Então é escrito em sânscrito e tem todos os heróis daquela região. É um livro que eu tenho muita vontade de ler. E depois disso vem a Ilíada, né? Que eu não li pro projeto, mas eu li faz pouco tempo, então também tem vídeo aqui no canal. Que é mais ou menos como que os gregos se firmam, né? Como que eles destroem Troia e tem muito a ver com a crença popular, a moral e, enfim, essa coisa toda grega, digamos assim. Então, o que esses poemas têm mais em comum, tirando talvez o livro das mutações, é que são épicas, falam sobre essa história, esses heróis e esses mitos fundadores, e o Édipo Rei também tem muito disso, só que é uma peça, né? Não é mais um poema épico, né? Boa parte do porquê esses outros textos são poemas, a gente tem que lembrar que a escrita nem sempre foi tão acessível, a leitura nem sempre foi tão acessível. Isso que a gente tem hoje de livros é bastante recente, a gente poder ter livros em casa e nessa quantidade que a gente tem com a Amazon entregando pra gente, né? Então a questão da literatura oral era sempre muito forte, muito presente, muito parte da vida, e o poema, tanto pelo ritmo quanto pelas rimas e coisas assim, ajuda a gente a memorizar essas coisas. E é por isso que, em grande parte, esses textos antigos são formados dessa forma, porque eles foram passando oralmente por gerações e gerações até terem sido registrados em algum momento, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso. O teatro muda um pouco essa questão, e o livro até traz um diagramazinho sobre isso, principalmente porque ele não é mais feito por uma pessoa só, né? A gente tem que pensar lá na Ilíada, por exemplo, a gente tinha a figura do Aredo, que era quem estava declamando tudo aquilo ali no evento público, assim. E a peça não, né? A peça tem o coro,
E depois começa a se criar essa coisa dos personagens. Então primeiro surge um protagonista, então tem a interação do coro com um protagonista, e até a gente chegar no formato que o Sófocles usa em Édipo Rei, que tem 3 atores fora o coro. Então esse aqui é um tipo de estrutura que permite sair um pouco dessa coisa tão poética, tão presa, digamos assim, das épicas, e permite fazer uma estrutura diferente de narrativa, de história. E, enfim, então é assim que a gente está vindo na sequência do livro, para vocês acompanharem. O que mais que é legal dizer? Eu acho que é legal contar um pouco do Sófocles. Ele aparentemente, ele reza a lenda que ele viveu 90 anos, né? Pelo menos os registros que a gente tem dizem isso, que é bastante impressionante. Ele vive ali numa época em que Atenas é uma grande cidade, né? Talvez uma das épocas de ouro de Atenas. Então tem toda essa cultura fervendo, assim, tem todo esse ambiente propício para isso. Já tinham tido grandes dramaturgos antes dele e tal. E muito das peças gregas, elas vão recuperar histórias que de certa forma já existiam no ambiente público ali e contar ela de alguma forma, tanto que existem alguns casos de algumas peças que tem mais de uma versão de uma mesma história, né, que as coisas acontecem de jeitos um pouco diferentes, é tudo uma interpretação daquele autor específico. Registros dizem que Sófocles deve ter tido algo como 120 peças. A gente sabe que essas peças eram encenadas em festivais, elas vinham normalmente 3 tragédias e uma comédia. Aliás, eu já fiz alguns vídeos sobre comédias aqui no canal também, tragédias clássicas, caso alguém tenha interesse eu vou deixar os links ali embaixo. Mas, de qualquer forma, restou pouco do Sófocles, e Édipo Rei é uma delas. Tende-se a entender Édipo Rei como uma parte de uma trilogia composta por Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Tem vídeo para Antígona, vou deixar o link ali embaixo também. Vocês podem perceber, eu gosto de teatro grego, enfim. Mas elas não foram apresentadas como uma trilogia, elas são lidas como uma trilogia hoje, porque postas nessa ordem elas contam uma cronologia do que aconteceu com Édipo e com a família de Édipo. Mas ele não é exatamente uma trilogia apresentada como tal pelo autor, então a gente também acho que tem que ter isso um pouco em mente. De qualquer forma, então, Édipo Rei talvez seja uma das tragédias, uma das peças gregas mais conhecidas, eu acho, né? Ela foi escrita em 429 a.C. e conta o que aconteceu com Édipo, que era rei. Títulos autoexplicativos, né? Eu acho que ela é tão conhecida que ela cria outros produtos depois, né? Eu acho que além de várias releituras e paródias e coisas assim que a gente vai ter da peça, a gente tem, por exemplo, o Complexo de Édipo, do Freud, e coisas assim. Então eu acho que a gente tem mais ou menos uma imagem disso na nossa cabeça de alguma forma, né? Então, Édipo e isso é uma coisa muito legal da construção da peça, né? A gente tem o desenrolar de uma situação num tempo narrativo presente, mas o que acontece tem várias relações com coisas que aconteceram no passado. A questão é que os personagens, eles não têm uma completa clareza do que aconteceu no passado, digamos assim. Cada um sabe um pedaço do que aconteceu no passado e eles não conseguiram juntar isso numa narrativa completa. Então eles sofrem as consequências disso e eles vão juntando e lidando com essas questões do passado no desenrolar da peça. Então no momento que a gente está, Édipo, ele é rei de Tebas, é casado com a Jocasta e a cidade está vivendo uma grande destruição, eles têm pragas, eles estão cheios de problemas e a população está lá clamando para que Édipo faça alguma coisa sobre isso. Ele ouve a população atentamente, digamos assim, e ele vai tentar então entender o que pode ter acontecido, né? Qual foi o problema. Então o sacerdote fala com ele também para ver o que pode ter acontecido. Ele chama Creonte. Creonte é o irmão da Jocasta, digamos quem seria rei na sucessão, assim.
para conversar e tentar ver o que está acontecendo. Creonte fala que Laio foi morto, Laio era o rei anterior, e que eles nunca conseguiram desvendar a questão da morte do Laio. Então a gente vai descobrindo, e aí que tá, provavelmente para os gregos isso eram coisas que eles não tinham que descobrir, que eles já sabiam, mas enfim, a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo. Que Laio então era rei, mas a cidade de Tebas estava passando por um grande mal, que era uma esfinge, ninguém conseguia sair ou entrar na cidade por causa da esfinge, então o Laio acaba sendo morto, ninguém meio que se preocupa com isso, porque eles têm problemas maiores para lidar, que é a esfinge. Quem consegue vencer a esfinge é o Édipo, né? Ele tá chegando em Tebas, e a esfinge propõe para ele um desafio, ele fala a resposta para esse desafio e vence a esfinge e tal, e acaba virando rei de Tebas por causa disso. E daí eles então pensam que deve ser por causa disso o problema, né? Que toda essa questão tá sendo causada porque existe um assassino à solta e a justiça tem que ser feita para que tudo volte aos trilhos. Isso tem muito a ver com o pensamento grego de causa e consequência, se as pessoas estão doentes, se existe alguma praga porque alguma coisa errada foi feita, isso precisa ser remediado, isso precisa ser resolvido para que tudo volte ao seu eixo. Não sei se vocês viram, existe aquele filme recente, O Sacrifício do Servo Sagrado, que segue essa lógica, né? Assim, que adota isso também. Bom, papo vai, papo vem, tipo, chama Tiresias. Tiresias é uma espécie de oráculo, ele é um sábio que sabe das coisas, e Tiresias se sente bastante inseguro. Tiresias não quer falar o que ele sabe, e diz que quer esconder ali as informações, fica aquela coisa toda um pouco, uma situação constrangedora e esquisita, e coisas do tipo. E fica esse desconforto depois da conversa com o Tiresias, porque o Tiresias meio que acusa o Édipo não aceita a acusação, Tiresias fala coisas que vão acontecer, ninguém consegue encaixar essas peças, tá tudo ainda muito esquisito. E o que Édipo resolve fazer é chamar as pessoas envolvidas, então chama a Jocasta, chama um cara que supostamente viu o que aconteceu com o Laio e tal, e começa a entrevistar as pessoas e tentar pegar ideias e tal, e ver o que pode ter acontecido para solucionar esse crime. Eu vou falar abertamente sobre a peça, viu, gente? Eu acho que depois de 2000 e tantos anos a gente não deve muito falar de spoiler, mas se alguém não quiser saber, eu acho que eu vou pular um pouquinho, beleza? O que acontece é que então as peças vão se juntando e Édipo, que tinha saído da sua cidade, onde ele era filho de reis, porque ele tinha recebido uma profecia de que ele ia matar o pai e casar com a mãe, e ele não queria fazer isso, então ele foge da cidade dele para evitar que isso aconteça, e daí encontra a esfinge e acaba virando rei de Tebas. Depois descobre que na realidade ele era adotado, que aquela rainha, aquele rei não era na realidade pais dele, e descobre que na realidade ele era assim filho da Jocasta e filho do Laio, que ele matou o Laio no caminho logo antes de encontrar a esfinge, que ele chega e casa com a mãe, e que tudo isso acontece de fato, e que a profecia se cumpre, e ele precisa então a partir disso sofrer com as consequências, né? Ele já tinha dito quais seriam as penas que ele daria para quem fosse o assassino de Laio, e ele se impõe as próprias penas, e é isso. Existem então vários temas que se relacionam com essa peça, né? Uma delas é a questão do destino, né? Édipo, ao tentar fugir de um destino que lhe parecia ruim, acaba justamente entrando nesse destino. Se ele tivesse ficado quieto na cidade dele, nada disso teria acontecido. A Jocasta também tinha essas coisas do oráculo e tentava escapar, então sabia que o marido ia ser morto pelo filho, então quando o filho nasce eles tentam se livrar do menino, só que em vez de ser morto ele é levado para adoção, enfim. Então tem todas essas relações e essa questão de tentar fugir do que deveria acontecer e não conseguir fugir disso. E tem essa imagem que um homem só vai ser feliz quando ele morre, porque durante a vida tudo é imprevisível e tudo pode acontecer e tal. Tem uma outra coisa que é muito legal, eu vou ler do livro da literatura também, que eu acho que eles explicam muito bem uma questão do formato das tragédias.
Uma tragédia típica é a história do herói que sofre um infortúnio capaz de levá-lo à ruína, estando tradicionalmente nas mãos dos deuses ou do destino. Entretanto, à medida que a tragédia grega clássica foi se desenvolvendo, os reveses do herói foram cada vez mais retratados como resultante de uma fraqueza ou falha de caráter do protagonista, a falha trágica. Em Édipo Rei, tanto o destino quanto o caráter desempenham seu papel para a formação dos acontecimentos trágicos. A personagem de Édipo também está longe de qualquer moderação. No início da peça, ele aparece como respeitado governante de Tebas, a quem as pessoas se recorrem para se libertar de alguma maldição. Porém, à medida que a trama evolui, seu envolvimento inadvertido nessa imprecação é descoberto. E tem essa noção um pouco de uma tragédia anunciada também, principalmente para a gente pensar nas pessoas gregas que estavam assistindo e já conheciam a história, é que como a gente não tá vendo as coisas acontecendo, né? A gente não tá vendo a morte de Laio, a gente não tá vendo a adoção, a gente tá vendo as pessoas tendo que lidar com isso depois. Todo mundo sabe que vai ter um fim trágico, né? Elas só estão acompanhando o desenrolar disso, o desespero dos personagens enquanto isso tá acontecendo e tal. Então tem toda essa construção narrativa que me surpreende porque ela é bastante complexa, assim, né? Uma das coisas que eu gosto de ler desse período, que sempre me surpreende, é como isso já era complexo desde sempre. E enfim, é uma das coisas que mais me encanta nesse tipo de literatura. Pra quem for interessado em ler Édipo Rei, eu recomendo muitíssimo Antígona. Antígona é filha de Édipo e ela tem que lidar com todo esse peso familiar, né, de ser filha numa situação dessas. E conta o depois, assim, de tudo isso. E é uma peça muito, muito bonita também. Outra forma de ler tudo isso é o Édipo em Colono dá uma conclusão para a história do Édipo. Mas existe também outra peça, que é Sete contra Tebas, que não é do Sófocles, é do Ésquilo, que vai narrar o que acontece depois com a cidade de Tebas, os filhos do Édipo e enfim, coisas que acontecem ali. E depois ler Antígona. Também é uma linearidade possível ali da história. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria conversar sobre a peça. Eu acho que é uma peça que vale muito a pena ler. Lembrar que ler peça é relativamente rápido, dependendo da sua familiaridade com o tema ou não, mas eu acho que em algo como 2, 3 horas é possível ler uma peça. Então, é aquele tipo de texto que eu acho que vale a pena a gente conhecer pelo menos uma vez, assim, porque ele é muito legal, muito complexo, muito cheio de coisas, muito desenvolvido já, assim, bastante complexo, mas é rápido de ler e é gostoso de ler ao mesmo tempo, então eu recomendo bastante. E se vocês quiserem de novo uma indicação sobre edição, eu acho essa edição bem legal também. Bom, pessoal, vamos então continuar com o livro da literatura, né? Ou depois do Édipo Rei, então o próximo texto é a Eneida. Já tô com a Eneida aqui, eu vou ler essa edição aqui da editora 34, com tradução do Carlos Alberto Nunes. Ela parece bem gordinha, mas na realidade ela é bilíngue, então metade é em latim, metade é em português, então, né, vou ler metade do livro. A Eneida é basicamente uma versão que Virgílio fez, que pega ideias da Ilíada, pega ideias da Odisseia, mas Ilíada e a Odisseia são gregos, né, e esse aqui é latino, então é tentar fazer o mito fundador do Império Romano, então é isso. Imagino que vai demorar um pouquinho porque ele é grande e eu tô tendo que focar minha leitura para outras coisas no momento, mas logo eu apareço para falar sobre a Eneida, então. Bom, depois da Eneida, quem vem é o Beowulf. E eu queria pedir então ajuda para vocês, porque eu já vou começar a procurar uma edição de Beowulf. E eu achei uma edição que, pelo que eu entendi, foi traduzida do inglês antigo para o inglês contemporâneo pelo Tolkien, e daí traduzida essa edição do Tolkien para o português. Eu só não sei se o Tolkien só traduziu, se ele fez alterações, se ele transformou numa versão de Beowulf do Tolkien. Então, pessoal que entende de Beowulf, entende de Tolkien, me avisem. É uma edição que vale a pena, ou ela é muito alterada, ou me indiquem outras edições. Eu posso ler ela em inglês, mas inglês de agora, não inglês
da época de Beowulf, né, gente? Por favor. Então me avisem aí indicações que vocês têm de edições legais de Beowulf. Depois de Beowulf vem As Mil e Uma Noites, está saindo uma edição nova pela Globo, eu acho que provavelmente é essa que eu vou pegar. E torcer para eles lançarem os outros 2 livros a tempo. Por enquanto é isso. Pessoal, espero que vocês estejam gostando daí dessa sequência de leituras do livro da literatura. Me avisem também quem está acompanhando as leituras junto, o que vocês têm achado. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.